Então, essa questão aqui é uma equação diferencial de que ordem? Então, vamos começar assim, fazendo uma revisão rápida. É de primeira ordem, né? De primeira ordem, exatamente. Então, para resolver as equações de primeira ordem, a gente está trabalhando 3 casos. Se a gente consegue resolver se ela for do tipo fundamental, né, daquele tipo que de um lado está a derivada de y e do outro lado uma função conhecida em x. Se ela for dessa forma, a solução dela é imediata. A função y procurada é integral dessa função x aqui que a gente conhece. Aqui tem uma pergunta nessa expressão. Qual é a derivada de y? É essa função em x. Então, y, desconhecido, é a integral. Tá? Então, se ela tiver essa forma aqui, ela é do tipo fundamental. Essa aqui não tem essa forma, né? Ela vai além dessa estrutura fundamental. Ela tem a derivada primeira, aqui, né, a nossa função desconhecida é a função u, e ela depende da variável t. Só que além da derivada primeira, na expressão também aparece o u. Então, além do y', no caso, ela também tem o y puro, né, adicionado aqui. Então, essa estrutura aqui é o que a gente chama de linear por isso. Porque além da estrutura fundamental, ela tem uma parcela que é linear na incógnita y, no caso aqui na incógnita u. Tá? Então, tipo, a forma que a gente deve ter em mente é o seguinte: y' igual a q de x seria fundamental. Mas além disso, além dessa estrutura fundamental, ela tem uma parcela que é linear em y. Tem uma função aqui em x, só um minutinho. Opa, voltei. Desculpa aí. Então, onde nós paramos? Que... Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Tá, beleza. Aqui seria a estrutura fundamental, e além dessa estrutura, ela é linear em y. Tem uma parcela aqui, que é y elevado a 1, e o coeficiente dela é uma função conhecida. No caso aqui em x, né? Mas pode ser na variável que for o problema. Então a estrutura linear é essa. Então o primeiro passo é esse: identificar que essa forma caracteriza uma equação diferencial de primeira ordem do tipo linear. Então, olhando para esse exercício 13. Esse exercício 13 tem essa estrutura? Tem esse formato? Sim, tem sim. Então, olha só. Não, mas a gente tem Aqui que nós temos... reorganizar, né? Isso, exatamente. O primeiro passo é sempre escrever exatamente nessa forma, né, com essa estrutura aqui, porque só assim você consegue identificar quem é a função P correta e a função Q correta. Isso aí, Tá? tem que eliminar esse 1 mais t, né? Esse termo aí. Esse 1 mais t, que é o coeficiente aqui da derivada primeira, precisa sair daqui. E como é que a gente tira ele daqui? Eu retirei fazendo a divisão, pelo termo igual, né? Vamos dividir todo mundo por 1 mais t, toda a equação, né? E aqui tem uma restrição, tá? Não se preocupa com essa restrição, não. Geralmente essa restrição aqui, ela é contextual. No caso aqui, quando a gente usa incógnita t, é comum usar t quando a variável é o tempo. Realmente, tempo é maior do que zero, né? Ou maior ou igual a zero, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, é geralmente uma restrição aqui. Às vezes é uma restrição algébrica, às vezes é uma restrição
contextual, do contexto em que nasceu aquela equação diferencial. Então vamos voltando. Dividindo aqui toda a equação por 1 mais t, a primeira parcela fica somente a derivada indicada. É isso. A segunda parcela, que é u, vai ficar 1 sobre t, e o aqui só repetindo. Confere aí comigo. E o segundo membro, que tem exatamente 1 mais t, dividido por 1 mais t, simplifica e fica 1. Confere? Sim, isso aí. Veja se é isso mesmo. Show. Então agora você percebe que ela já tem essa forma. Vê se não tem. Está sim. Derivada primeira. Aqui é uma parcela onde você tem a variável y, aqui no caso é u, né? E a função conhecida, tá aqui. E a função q, simplesmente essa constante 1. Beleza. Então você é capaz de identificar quem é a função p, no caso aqui, né? Na variável t, e quem é a função q. Fala aí para mim. Quem é a função P seria 1 sobre 1 mais t, né? 1 mais t. E Q seria 1. Perfeito. Acabou. Tá? Então, escrever na forma normal, que a gente chama. Tá? Essa forma aqui se chama, é comum a gente chamar de forma normal. E identificar corretamente P, principalmente, é importantíssimo, porque o procedimento depende dessa função P correta. Então, esse é o primeiro passo. Escrever na forma normal e identificar a função P. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Eu tive dificuldade depois de achar o fator de derivação, né? Isso, então eu vou botar aqui o primeiro passo, o segundo passo. Isso, fator de integração, a função mi. Né? Vou botar aqui uma perninha bem longa para não confundir aqui com u. Minha letra já é bonita. Ó, mi é sempre, o fator de integração é sempre e elevado à integral de p. No caso aqui, dependendo de t. Você já identificou quem é a função p, ali na outra tela. Então aqui vai ser a função e elevado a 1 sobre 1 mais t dt. Essa função aqui, dá para resolver de imediato? Beleza, resolve aqui mesmo. Se não, vai ter que resolver a parte, né, com a técnica que for necessária, depois volta aqui só com o resultado. Você sabe o resultado dessa integral aqui? Não. Direto? Não. Então, algumas integrais, a gente tem uma expectativa que a gente deve saber resolver de imediato. Né? Essa aqui, ela não é assim, comumente, né, você não vê ela direto, mas a gente pode dar uma dica. Por exemplo, se eu escrevesse assim, ó, integral de dx sobre x, teria uma que você lembra o resultado dela de imediato? Qual é a função que derivando dá 1 sobre x? ln de x? ln de x. Olha. Isso. E se eu escrever assim, integral de um xão, muda alguma coisa? Só entraria Não, o né? módulo aí, né? Não muda muita coisa. Não, o módulo aqui é só para realmente, o módulo é só para aumentar o domínio de cobertura da resposta, né, de existência da resposta. Sem o módulo, a resposta só vale para x positivo. Com o módulo, a resposta vale para todos os x, exceto o zero. Então é bom colocar o módulo para você aumentar o domínio de existência. Nesse contexto aqui que o nosso t lá, a nossa variável já é positiva, então se quiser não precisa nem colocar o módulo, porque o visual fica mais limpo, mas só um detalhe. Tá? Se eu escrever assim, tem diferença nenhuma, tem? Com Não. x grande? Não. Mas eu gosto de escrever assim, para destacar para os alunos o seguinte, e para mim também, né? Que quando eu tenho uma integral de qualquer função, e eu estou integrando, a minha função que eu estou integrando é um quociente. Olha só o que tem aqui. E o numerador é a derivada do denominador, o resultado é imediato, é o ln do denominador. Toda vez que eu coloco, que eu bato o olho, né, o olhar numa integral, eu percebo esse padrão, se for uma fração onde o numerador é exatamente a derivada do denominador,
O resultado é o ln do denominador. Entende? Seja o que for. Por exemplo, esse caso aqui, essa integral que a gente quer resolver. Eu tenho aqui integral de 1 sobre 1 mais t dt. Observe aqui, você tem uma razão. A derivada do denominador já está aqui indicada no numerador? Seria Quanto que a 1, né? A derivada de 1 mais t é 1. Não é verdade? Sim. E 1 está aqui, não está? Tá expresso aí. Então, se eu chamar isso aqui de x, aqui em cima, se eu chamar isso aqui de x, eu vou ter o x, e ali em cima tem o derivado de x. Então, qual é o resultado dessa integral? Então, a integral dali é ln de 1 mais t, né? 1 mais t, exatamente. Tá? Claro, você pode fazer uma substituição simples. Você pode chamar isso aqui de u, né? Aqui em cima você vai ter o du. Aí você vai cair numa expressão como essa. Aqui du e u. O ln de u. Aí depois volta para a variável original. Mas é a mesma coisa. Se você perceber esse padrão que eu estou destacando aqui, né? Então só de escrever aqui o x, eu já destaco isso, que o x pode ser qualquer coisa. Então quando eu tenho uma integral, onde o denominador pode ser qualquer coisa, mas se o numerador for a derivada dessa qualquer coisa, ou algo proporcional a essa derivada, eu pego esse k, coloco em evidência, entendeu? Cai aqui mesmo. O resultado é imediato, é o ln do denominador. Direto. Nem precisa fazer substituição, se não quiser. Pegou a dica? Show, professor. Beleza? Então é isso. Então, lá, conseguimos resolver. Deixa eu apagar aqui, recortar. Então, eu tenho ali o ln, a integral de 1 sobre 1 mais t dt é o ln de 1 mais t. Por quê? Porque isso aqui eu posso chamar de x, aqui em cima eu tenho a derivada do x. É como se fosse uma integral de dx sobre x, então é ln de x. Mas o x eu estou considerando 1 mais t. Então é ln de 1 mais t. Posso cortar o e com ln? Pode sim. Já Posso. sobra 1 mais t aí. Sobra 1 mais t. Olha só. Então o fator de integração é 1 mais t. Então eu preciso multiplicar toda a equação por 1 mais t. Tá? E se você lembra, a gente acabou de dividir por 1 mais t. Ou seja, vai voltar para a expressão original. Não é? Isso. Mas tudo bem, foi uma coincidência, que a gente não percebeu isso de início. Então a gente está fazendo aqui o passo, os passos, né, os procedimentos, que são procedimentos padrões para qualquer exercício. Esse aqui, né, só ia indicar assim, não era necessário então a gente ter dividido. Porque o terceiro passo é exatamente pegar a expressão normal e multiplicar pelo fator de integração, que é 1 mais t. Ou seja, a gente vai voltar para o problema original. du sobre dt vai ficar aqui indicado. A gente acabou de fazer né, esse trabalho, estamos desfazendo. Aqui vai ficar u e aqui vai ficar 1 mais t. Tá? Então, se eu tivesse percebido isso aqui no início, nem era necessário fazer nada disso. Mas perceber o quê? Perceber que isso aqui já está dentro daquele formato de derivada do produto. Tudo que a gente faz aqui nesses primeiros passos é para transformar essas duas parcelas exatamente na derivada do produto. Tá? Então, se você tivesse percebido que aqui no início você já tinha a função u vezes 1 mais t, já eram os termos que coincidem exatamente aqui com esse padrão. Veja só, quando você deriva o produto, lembra daquela regrinha da derivada do produto? Derivada da primeira, Sim, vezes lembro. a segunda sem derivar. Então, esse não bate ali certinho com aquele padrão que já estava até no enunciado. Olha Sim, só, verdade. derivada da primeira. Já está aqui. É isso? Vezes a segunda sem derivar. A segunda é essa, está aqui. Mas a primeira sem derivar
está aqui, vezes a derivada da segunda. Quanto que é a derivada da segunda? A derivada de 1 mais t é 1. Então, de certa forma, está aqui. E essas duas parcelas aqui já coincidem com a derivada do produto. Você percebeu isso lá no início? Nem era necessário calcular o fator de integração e multiplicar. Mas se a gente não percebeu, não tem problema. Esse é o procedimento padrão mesmo. Escrever na forma normal, identificar a função P, encontrar o fator de integração. Porque é ele que, no geral, transforma a equação na forma normal numa equação que sempre vai cair na derivada do produto. Tá? Então, aqui nós temos isso. A derivada do produto é igual a essa função aqui. Tá? Então, essa forma aqui é aquela forma normal. A derivada de uma função desconhecida é uma função em x, no caso aqui em t. É uma equação do tipo, é uma estrutura do tipo fundamental. Então, quem é a função desconhecida? Integra a função. A derivada de y é essa função f. Então, o y original é a integral de f. Entendeu? Então, essa é a ideia que você vai aplicar aqui. Ó. Beleza. A derivada dessa função é essa. Então, quem é essa função aqui sem a derivada? A integral, né? A Então, integral dessa aqui. A integral dessa parte aqui todinho. Tá? Ou um macete, assim como a gente faz, né? Tá multiplicando, passa para lá dividindo. Tá dividindo, passa para lá multiplicando. Tá somando, passa para lá diminuindo. Tá a derivada, passa para lá integral. A ideia é mesmo. Tá? O jeito de resolver mesmo uma equação. Então, olha só. Quem é a função U procurada? A função U procurada vai ser um quociente, onde o numerador é essa integral, que a gente pode calcular. Se não puder, deixa indicado, mas essa aqui dá para calcular, tranquilo. Tem um mais C aqui. E o denominador, essa expressão que está multiplicando, que passa para cá de forma equivalente e fica aqui dividindo. Ok? Vamos resolver ali aquela integral, para escrever de fato a função U. A função U procurada é a integral. Integral de 1, qual é a função que eu derivo e dá 1? Na variável t. É t. Qual é a função que eu derivo e dá t? T ao quadrado sobre 2 mais c, que sempre está lá. Tudo isso dividido por 1 mais t. Ok? Então está aqui a função U desconhecida, né? Aquela função U que depende de t, que é a solução da equação diferencial. Como tem um mais c aqui indicado, a gente não encontra uma função U. É uma família, né, de funções. Para cada c aqui é uma. Veja aí se foi. foi, professor. Eu percebi aqui que eu tinha cometido erro no fator de integração. Eu botei que era e elevado à integral de 1 mais t elevado a menos 1, só que du e não dt. Aí eu considerava 1 mais t como uma constante, por exemplo, entendeu? Eu cometi esse Não erro. não, aqui é a mesma variável. A variável que for a função, você considera aqui na integral. Essa Isso. função foi em x, x. Se a função for em t, é dt. Né? A letrinha que você considerar lá, o que for do problema, você considera. Lá no enunciado é um problema geral, então a gente para aqui na solução geral. Se for um problema com valor inicial, aí tem aquela continuaçãozinha. Você lembra, né? De usar as condições iniciais para encontrar um C específico. E, enfim, terminar a questão apresentando uma estrutura como essa, mas com o C específico do problema. Beleza? Sim. Se eu não me engano, tem questão assim lá também. Mas obrigado, professor. De nada.
Vamos fazer outra? Bora. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer a 15 também. A 15 é um problema com valor inicial aí. Beleza, show de bola. Exatamente sobre isso que a gente acabou de falar. Vou tirar um print aqui. Então, todo esse bloquinho aqui, né, do 15 ao 20, são problemas com valores iniciais. Então, de novo, ó, aqui a minha incógnita é y, derivada de y. A maior derivada que aparece é a primeira. Então, isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Beleza, só que além da função em x conhecida, olha só a parcela que aparece aqui. Tem uma parte em x conhecida e tem o y elevado a 1. Então, essa aqui é uma equação do tipo linear. Tá bom? Então, o primeiro passo é escrever ela naquela forma normal. Y' mais P de x vezes Y igual a Q de x. De novo. O que Para você vai isso, fazer divide ali? toda a equação, né? Por x ao quadrado. Isso aí. Então, vou dividir toda a equação por x ao quadrado. Aí ficamos com Y' mais. O 2 continua, o x cancela, né? Ainda fica um x no denominador. E aqui eu vou deixar indicado. ln de x sobre x ao quadrado. Tá? Não posso simplificar aqui, porque esse x está dentro do ln. Não dá para cortar aqui. Vê se está certo. Dividir por x ao quadrado. Cancelou esse. Cancelei um desses x aqui. Ainda ficou um x no denominador. Isso aí. E daqui deixei indicado. Beleza. Daqui então esse é o primeiro passo. Você tira a função p. Quem é a função p? 2 sobre x. 2 sobre x. Lembra-se que a função p só pode ser retirada quando ela está nessa forma. Se o aluno te retirar aqui antes de ajeitar, aí é outra expressão, né? Não tem nada a ver. Segundo passo, calcular o fator de integração. Vamos lá. A função μ é sempre exponencial da integral de p de x dx. No caso aqui é a integral de e elevado a 2 sobre x. Posso colocar o 2 em evidência? Não posso? Você se preocupa só com a integral de dx sobre x. Tá bom? Então é 2 ln de x. Posso cortar o e com ln? Pode. Nesse momento, não. Enquanto tiver um coeficiente aqui, eu não posso cortar. Professor, no caso esse 2, ele pode ir para cima do x aí, levando ao quadrado? Isso aí. Então eu tenho que tirar esse coeficiente daqui para eu poder cancelar, visando cancelar o e com ln. E a equivalência é essa mesmo. Esse 2 aqui, de forma equivalente, entra dentro do ln como expoente do x. Isso aí. Agora sim, cancela e fica com x ao quadrado. Se o aluno cancela aqui, olha só o que resta. Fica 2x. Cancelando agora da forma correta, a gente tem x ao quadrado. São expressões diferentes, tem nada a ver. Então, olha só o fator integrante. Se eu multiplicar todo mundo por x ao quadrado, a gente vai cair naquela forma. Aconteceu a mesma coisa do outro exercício. A gente precisou dividir por x ao quadrado para escrever ela na forma normal, para identificar o p corretamente, para então calcular o fator de integração. E vimos que o fator de integração é exatamente x ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter que multiplicar a equação normal por x ao quadrado. Então, a gente vai voltar para a questão do enunciado.
De novo, se a gente tivesse percebido que a questão do enunciado já estava casando direitinho com a derivada do produto, não era necessário fazer todas essas contas. Tá? Mas na dúvida, se você não quiser, né? Se multiplicar essa aqui que está na forma normal por x ao quadrado, a gente volta para aquela do enunciado. O exercício foi amigo pra caramba, né? Botou coisas fáceis. Não, estou multiplicando. Aqui ficou indicado, né? X ao quadrado. Estou multiplicando por x ao quadrado, todo mundo. Então aqui volta a ter um x no numerador. E aqui cancela esse, fica só ln de x. Então, essa já era a questão do enunciado. Se você já tivesse percebido, ó, pô, isso aqui já bate direitinho, casa direitinho com a derivada do produto. Se for, é isso que a gente quer. Não precisava todo esse artifício de escrever da forma normal, calcular o fator de integração, multiplicar pelo fator de integração, é para chegar nessa estrutura, onde você tem duas parcelas, mas que coincidem com a derivada do produto. Se você já tem isso, não precisava fazer todo esse trabalho. Tá? Mas valeu o exercício, porque a gente está vendo, né? Está exercitando aqui o procedimento, caso a gente não tivesse já essa forma. Porque a ideia aqui é você ver, ó, quem são os dois termos. Né? Será que logo do início eu daria para você identificar quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo? Y e x ao quadrado, né? É. Derivada da primeira, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. Isso aqui é a derivada do produto. Então nós temos a derivada de alguém, é uma função em x conhecida. Então quem é esse alguém sem a derivada? É a integral do ln de x dx mais c. Tá? Agora nós precisamos calcular essa integral aqui. Eu sei de imediato, beleza. Ah, eu não sei de imediato. Então vamos resolver a parte. Essa integral aqui, você lembra? Qual é a integral do ln? É x vezes ln de x menos x, um negocinho, né? É x, ln de x, menos x, isso mesmo. Derivada da primeira é 1, vezes a segunda sem derivar, ln de x. Então a gente fica com ln de x já na resposta. Mais x sem derivar, derivada do ln de x. Estou tirando a prova real, né? Derivada disso. Derivada da primeira é 1, vezes a segunda sem derivar. Mais a primeira sem derivada, derivada do ln de x é 1 sobre x. Menos a derivada de x é 1. Então aqui eu apliquei a derivada do produto e aqui a derivada do x. X cancela com x, 1 cancela com 1, que fica com ln de x, certinho. É isso mesmo. Se o aluno não lembra, aplica aqui a integração por parte, tá? Que chega nesse resultado. Então, continuando. Quem é a função y? A função y vai ser resultado dessa integral. X ln de x menos x mais c dividido por x ao quadrado. Ok? Pode simplificar a expressão. Aqui fica ln de x sobre x. Aqui fica 1 sobre x. Fica c sobre x ao quadrado. Ou deixa como está. Ah, não, isso aqui ainda tem as condições iniciais, né? Você pode parar aqui então. Deixa para simplificar só no final, se for o caso. Aqui tem uma solução geral. Tá? Nós temos as condições iniciais. Deixa eu lembrar lá. Aqui, ó.
Quando o x é 1, o y é 2. Então, vou usar isso aqui. Tá? Então, fazendo x igual a 1 e y igual a 2, temos o quê? Estou mantendo esse padrão aqui, tá? Ó, o y é 2, o x é 1. Então, aqui eu tenho 1 ln de 1 menos 1 mais c dividido por 1 ao quadrado. Então, eu troquei. Peguei toda a expressão aqui da solução geral e troquei o x por 1. Tudo que é x, troquei por 1 e tudo que é y, troquei por 2. Caímos numa equação que é possível encontrar o valor de c. Ó. Aqui é 1 ao quadrado é 1. Ln de 1 é o expoente da base e, que dá 1, ou seja, é 0. Tá? Isso aqui é igual a 0. Então, nós temos isso aqui igual a 1. Nós temos 2 igual a menos 1 mais c. Confere aí comigo. C igual a 3. Então, solução específica. Solução específica é essa mesmo. Só com C indicar o C específico. Menos x mais 3. Dividido por x ao quadrado. Aqui solução geral, aqui solução específica. Então a ideia é essa, né? Fizemos aqui todo o passo que precisa ser feito para resolver uma equação diferencial do tipo linear. Tá? Uma vez que você entender esses passos, né, é comum os alunos não terem, depois que entendeu, ver que não tem muito mistério. Né, que a dificuldade maior em equações diferenciais, depois que você entende os procedimentos, ainda é em resolver as integrais, que podem ser integrais simples ou pode cair em integrais mais complexas. Tá? Ok, professor. Essa aí eu tinha resolvido também, mas a gente era só ter notado lá no início da questão que uma já era derivada da outra, né? E a gente já caía lá para o produto, para a derivada do produto. Se já for, se ali naquela forma já coincide com a derivada do produto, pronto, você já tem a equação do tipo fundamental ali, que é o nosso alvo. A gente precisa escrever ela aqui na forma fundamental. A gente só consegue sair se a gente fazer esse passo. Sair dela e ver que isso aqui é a derivada do produto. Porque ela cai nessa estrutura fundamental, a gente sai, a gente resolve. Então, como transformar ela no tipo fundamental? Escrevendo na forma normal, fator de integração, multiplicando pelo fator de integração. Então, a gente fez esse procedimento. A gente viu que não era necessário, que ela já tinha essa estrutura. Né? Faltou só a gente perceber isso. Mas tá bom, faz parte do exercício. A gente vê. Vamos ver mais uma? Professor, se Deixa quiser, aí. pode escolher uma aí. Uma difícil. Uma difícil. Se conseguir bater o olho aí em alguma. Tem uma trigonométrica, é bonita. A 19. Se quiser, vamos fazer então essa. Então, vamos lá. Olha, também é um problema com o valor inicial. De fato, aqui ela é linear, mas ela não está na forma normal. Ela também não está naquela estrutura que coincide com a derivada do produto. Percebe? Você pode até escrever assim, ó, sei lá. Ou está? Acho que está, hein? Deixa eu escrever ela aqui. Ó, passando de forma equivalente, escrevendo aqui o y do lado de cá. Nós temos essa expressão. Será que precisa calcular o fator de integração, fazer aqueles primeiros passos? Ou a gente já pode ir direto para a derivada do produto? É aqui que a gente quer chegar.
Sim, só que vai, um dos termos vai estar negativo. Aqui vai ter que ter derivada de y. É isso? Isso. E o x aqui É menos tem que x? tem que ser negativo. Vamos ver se bate. Ou não, não sei o certo. Vamos ver. Derivada primeira. Tá aqui. Vezes a segunda sem derivar. É que deveria ter negativo, né? Percebe? Sim. A derivada primeira está aqui. Vezes da segunda sem derivar. Aqui deveria ser negativo. Depois temos a... Já não bateu. Mas vou continuar assim mesmo. Depois temos a y sem derivar e a derivada da segunda. A derivada da segunda está y. Está aqui o menos 1, né? Aqui está certinho. Aqui que deveria ter outro negativo. Então não tem. Se a gente multiplicar por menos 1 para ter um negativo aqui, aqui vai ficar positivo. Então agora foi o contrário. Agora a gente tentou ver de cara se já tinha o padrão que a gente procura e não bateu. Mas tá bom, valeu o exercício. Tem que ter essa malícia mesmo. Então agora a gente vai ter que fazer realmente o processo todo. Primeiro passo, escrever na forma normal. Vou dividir todo mundo aqui por quanto? Por x. Por x. Então aqui fica y. Aqui vai ficar indicado. Aqui vai simplificar um x. Confere? Isso. Daí você tem a função P. Quem é a função P? Menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x, olha aí. Fator de integração μ é sempre e elevado à integral de P de x. Nesse caso aqui, é elevado à integral de menos 1 sobre x. Posso colocar o menos em evidência e sobe a integral de 1 sobre x, que a gente já fez aqui, que é ln de x. De novo, ó, não posso cortar o e com ln nesse momento, porque o coeficiente aqui é negativo. Mas esse coeficiente menos 1 pode entrar no ln como expoente do x. Né? Isso. Então a função μ, uma vez que corta aqui, fica x elevado a menos 1. Então é 1 sobre x. Confere? Isso. Então, multiplicando todo mundo por 1 sobre x, se eu multiplicar aqui todo mundo por 1 sobre x, que em outras palavras é dividir de novo por x, né? Aqui vai ficar dividindo. Aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui vai cortar o outro x. Então temos essa expressão. Olha aí. Então, essa questão de escrever na forma normal. Né? Calcular o fator de integração correto. E multiplicar toda a equação por ele, é o terceiro passo. Agora sim, que é derivada. Agora sim a gente vai ter aquela estrutura que coincide direitinho com a derivada do produto. Deixa eu recortar aqui para passar lá para outra tela. Até aqui. Tá dando para acompanhar? Tá sim, professor. Beleza. Então tá na mesma linha, né, de raciocínio dos outros exercícios. Olha aqui. Se essa fosse a questão do enunciado, não era necessário fazer nada, porque aqui já bate direitinho com a derivada do produto, ó, onde os termos são. Mas já que a gente fez todo esse trabalho, já é automático. Os termos sempre são y e o fator de integração, 1 sobre x. Olha só, a derivada da primeira está aqui, vezes a segunda sem derivar, mais, a princípio aqui é mais, tá? A primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. E a derivada de 1 sobre x
Lembra que é equivalente à derivada de 1 de x elevado a menos 1. Ou seja, cai o expoente e diminui 1 no expoente. Então é menos 1 sobre x ao quadrado. É o que temos aqui. Fica negativo. Não é mesmo? Isso, show. Então tá aí, a derivada do produto. A derivada desse produto, é seno de x. Então quem é essa expressão sem a derivada? A É a integral, que dá integral. menos cosseno de x. Mais c, né? Depois multiplicar por x. Isso. Só um detalhe aqui, que às vezes tem gente que esquece que o C também tem que estar assim, presente desde esse passo. A função que eu derivo, e da seno é menos cosseno, isso aí, mais 6. Se você for multiplicar por x, fica o x multiplicando aqui, o cosseno, e o C também, tá? Então, tenho aqui, ó. Não pode esquecer do que o x também multiplica o C. Bom, solução geral. Mas esse era um exercício com condições iniciais. Y... Vou copiar aqui da outra tela. As condições iniciais são essas aqui, ó. Ou seja, quando x é π, o y é zero. Então nós temos 0 igual a menos π vezes cosseno de π mais cπ. Confere aí comigo. Tudo que é x, aqui na solução geral, eu troquei por π. Sim. Né? E o y é zero. Bom, então aqui, ó, cosseno de π é menos 1. Então aqui acaba que fica π E mais cp. mais cp. Ou em outras palavras, cp é igual a menos π. Ou c igual a menos 1. Show. Tá? Então a solução final desse exercício é a solução específica. Y menos x, cosseno de x, menos x. Então essa é a equação, solução específica daquele exercício lá com o valor inicial. Percebe que está bem repetitivo? O procedimento é esse. A grande dificuldade é você entender, primeira coisa, identificar que a equação é do tipo linear. Porque uma vez que você identificou que é do tipo linear, aí você vai aplicar esse procedimento. Se você aplicar esse procedimento numa equação que não cabe, né, que não é linear, não tem como aplicar, na verdade. Né? Esse procedimento só é aplicado nas equações do tipo linear. Então, o primeiro exercício é esse: identificar que a equação é do tipo linear. Então, na prova, só para ilustrar, aqui você está na lista de equações lineares. Numa lista de exercício geral ou na prova, você vai ter lá várias questões, que serão alguma, né, uma separável, a outra fundamental, a outra linear. Então, assim, a ideia é você ter esse olhar, né, afinado para você identificar. Uma vez que você identificou, o procedimento, já vi, já treinei, já fiz exercício, já sei qual é. Aí aplica o procedimento. Então, geralmente, o que a gente observa é isso, a dificuldade, né, os lugares que você tem que ter cuidado é esse. No início, saber identificar corretamente a equação, aí tem o procedimento, que você já exercitou, já entendeu, está ótimo, e pode cair em umas integrais complicadas, às vezes nem tanto, né? Às vezes pode, então tem que ficar atento se a integral... É claro que aqui no curso eu não vou, pode até acontecer, mas não é o meu objetivo aqui cobrar, né, ou botar lá de propósito uma integral complicadíssima, não. O foco aqui é ver se você sabe identificar a equação e sabe aplicar esse procedimento. Claro, vai ter uma integral para resolver e a gente está aqui para rever também, fazer uma revisão, praticar as integrais. Mas não é o foco principal. Tá claro? Tá bom, professor. Beleza.
Mais alguma coisa que gostaria de ver? Não, a princípio era isso mesmo. Então, maravilha. Show de bola, então. Obrigadão, tá? De nada, sabe? Aí com isso, então, com isso a gente fecha aí a parte de equações, tá? Então a parte de equações diferenciais vai até esse ponto, equações diferenciais do tipo linear, a parte de calcular, né? Mas a parte de você verificar se uma função é ou não solução, aí pode ser de qualquer ordem. E a gente fecha então essa etapa aí de equações diferenciais e começamos nessa semana uma nova etapa do curso, que é trabalhar os tópicos de geometria analítica. Né? Alguns vocês já devem ter visto em outra disciplina, outros não. Mas a ideia é de dar uma pincelada em tudo para ver se tem alguma lacuna aí e né, amadurecer alguns conceitos. Tá bom? Tá bom, professor. Então, beleza. Então, boa semana de estudo. Qualquer coisa, estamos aí. Para você também, professor. Boa noite. Valeu, boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.